falar, e agora vai falar do dedo mínimo, o óbvio que nós ignoramos. Então vamos receber a palavra em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos, amém? Sem mais delongas, abre a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37. Eu quero meditar com você na palavra, para a gente encerrar essa série de mensagens. Quem foi abençoado? Amém? Para quem não pegou a série de mensagens, nós falamos sobre o polegar, que é sobre positividade. A gente observou a vida de Paulo e mostramos como Paulo foi perseguido após a sua conversão em Atos, no capítulo 9. Quando Paulo, na verdade, deveria não ser perseguido, ele foi perseguido pelos irmãos. E nós observamos isso em Atos, no capítulo 9, e vemos a positividade de Paulo em lidar com as situações sendo positivo. Depois, eu falei sobre o indicador, que é o dedo que dá direção. Esse aqui é positividade, se é alguém positivo no que faz, e eu peguei a vida de Paulo. Depois falei sobre o indicador, observando os princípios de Davi, quando Davi cai na caverna, quando Davi sai da parentela dele e praticamente vai morar na casa do rei, depois é expulso, perseguido, e depois o próprio povo de Israel chama Davi. Depois, no domingo, o dia que acabou a energia, eu falei sobre esse dedo do meio, que é ousadia, expliquei o princípio, de onde surgiu toda essa ideia. Falei sobre a questão desse dedo, observando a vida de Moisés, que são os princípios da aliança, que Moisés quebrou. Embora Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, ele vai cumprir um propósito do Senhor, que é fazer a libertação do povo, mas o texto diz que Moisés não circuncidou o filho, e foi sua esposa que circuncidou, ou seja, Moisés não valorizou a família. E hoje eu quero falar com você sobre esse dedo mínimo, é o dedo menor da mão. Esse dedo tem alguns princípios que a gente pode aprender com ele, e eu quero usar em Gênesis capítulo 37, mas antes eu quero te falar o que significa esse dedo. Esse dedo mínimo significa, fala comigo assim, humildade. Uma coisa que eu e você precisa fixar no nosso coração é sobre o princípio da humildade. Quando falo de humildade, eu não falo de simplicidade no vestir, eu não falo na simplicidade no falar, mas eu falo no coração, no comportamento. Nem sempre alguém que se veste de forma simples quer dizer que é humilde. E é sobre isso que esse dedo significa para a gente, humildade. Primeiro, reconhecer a minha pequenez também. Esse dedo fala sobre o menor dedo da mão, ser pequeno. E quando eu falo de ser pequeno, eu não falo nem no pensamento, mas sim no comportamento, na maneira de agir. Tem muita gente que aparentemente é muito grande, mas as suas atitudes revelam o quão simples ela é. Tem muita gente que é de grande importância, mas quando você conversa com essa pessoa, você vê nela uma simplicidade. E esse dedo para nós representa isso. Então, primeiro, fala comigo, positividade. Esse aqui, direção. Esse aqui, ousadia. Esse aqui, aliança. E esse aqui, humildade. Beleza. Observando esses princípios, a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 37. E hoje, como é uma ministração mais simples, observando o texto, nós vamos ler muito para poder entender, porque não tem como fugir em Gênesis desse texto aqui sem ler ele. Gênesis no capítulo 37, versículo 1. Se tiver uma caneta ou marca-texto, você pega aí para poder anotar. E eu vou lendo e falando alguns princípios para a gente ir aprendendo aqui da palavra de Deus. Amém, queridos? Olha o que diz em Gênesis no capítulo 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 16 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Esse texto começa a narrar a história de uma pessoa muito importante, que é o alvo que eu quero atingir nessa noite. Eu quero falar sobre José do Egito, conhecido como José do Egito. Esse texto começa a dizer que José, a história de José é narrada na Bíblia a partir dos 16 anos de idade. 17 anos de idade, perdão. E o texto começa a revelar alguns princípios importantes desse moço chamado José, que está em um trabalho juntamente com seus irmãos. Se você observar, o texto já começa a dizer que ele é um filho querido. Ele é um filho de extrema importância, né? E o texto então começa a dizer sobre a sua idade, narrando aos 17 anos. Vai comigo no versículo 3. Ora,
Israel, que no caso é Jacó, né? Ele amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. O interessante é que alguns princípios colocados aqui na Bíblia passam despercebido pela gente, que talvez é o óbvio que a gente ignora. O que Israel faz aqui é algo que vai trazer um prejuízo, mas tudo tem um propósito na vida de José. Quando esse pai demonstra a importância mais nesse filho mais novo, automaticamente gera uma raiva nos irmãos. É claro que não vou excluir também a questão do sentimento dos irmãos mais velhos em relação ao pai com cuidado com o filho. Porque o texto diz, acompanhe comigo no versículo 4, que no versículo 3, na parte B, e fez-lhe uma túnica talagar de mangas compridas. Você observa que esse filho mais novo, ele era privilegiado de uma certa forma, tinha um cuidado a mais com ele. No versículo 4 diz o seguinte: vendo pois os seus irmãos, que o pai o que, queridos? O amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. Mas por que odiaram-no? Porque viu que o pai gostava mais dele do que dos outros filhos. Então a raiva dos irmãos nasce quando esse princípio aqui do pai gostar mais do mais novo, nasce através disso aqui. Vendo pois os seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar de forma pacífica, em paz. Então toda vez que esses irmãos conversavam com o mais novo, que é o José, eles falavam com ele com grosseria, por causa de uma atitude de demonstração que o pai gostava mais dele. Continua comigo no versículo 6. Pois lhe digo, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. José agora vai, no versículo 5, fala que ele teve um sonho. Joga para mim lá em 1 Crônicas, no capítulo 2, por gentileza, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 1. Deixa eu ler com você um negócio interessante. Vamos ler todo mundo junto aqui? Para a gente saber quem são os personagens aqui, vamos lá? 1, 2, 3. Rúben, Zebulon, pode pular. Naftali, Gade e Asa. Então são esses irmãos aqui que estão participando, porque o texto aqui não diz quem são as pessoas, mas são esses irmãos de José. E aí, volta para cá do texto de novo, olha, versículo 4. Vendo, pois, os seus irmãos, esses relatados aí, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podia falar pacificamente. Versículo 5, começa agora a tratar algo interessante. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Quando você vai percebendo a história de José, você vê que ele é uma pessoa muito simples. Por quê? Porque José é um tipo de personagem, um tipo de pessoa que é muito simples. Ele fala tudo o que está no seu coração e compartilha até mesmo com seus irmãos. Sabe um erro que a gente comete na simplicidade? Fala assim comigo: compartilhar os nossos sonhos, os nossos propósitos com pessoas que não conseguem compreender. O nosso erro, a nossa simplicidade às vezes, é quando a gente compartilha princípios e ações, sonhos que a gente tem, desígnios da parte de Deus com pessoas que não conseguem compreender. A gente vai ver que o texto vai dizer que são os irmãos de José. E uma simplicidade, uma ação simples comprometeu toda uma história. E é claro que tinha um propósito de Deus envolvido, mas se não fosse a mão do Senhor, talvez a história desse moço chamado José seria diferente. Versículo 5 ele vai dizer sobre o sonho, e no 6 ele começa a dizer, revelar o sonho. Pois ele disse: olha, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Versículo 7, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e principalmente das suas palavras. Primeiro o texto vai dizer que a raiva que os irmãos começaram a ter sobre esse moço chamado José é por causa do cuidado a mais que o pai tinha. A partir do momento que José começa a dizer o que tinha no seu coração, os sonhos e os propósitos que Deus tinha designado para o mesmo,
ele então começa a gerar nos irmãos uma raiva um pouco maior, mais aprofundada. Continua comigo no texto aí, não tem como fugir do texto, tem que ler esse texto. Vamos lá, versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos dizendo: olha, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nesse texto aqui diz que o pai de José não teve nenhuma resistência com ele, ou seja, guardou para ele aquele ensinamento que ele falou. Continua comigo no texto. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentavam os seus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, agora e vê se vão bem os seus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. E assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos, dize-me onde apacentam eles os rebanhos. Disse-lhes o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá, o tal do sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e tiremos um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, que é o irmão mais velho, é o primeiro do texto, né? Livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue e lançai-o nessa cisterna que está no deserto. Não ponhais a mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Presta atenção. Esse texto aqui, de vez em quando a gente lê, a gente vê pregações, e parece que todo mundo está a favor de eliminar José. Só que o texto vai dizer que Rubens, que é o irmão mais velho, mais equilibrado, ele, quando viu aquela situação da trama que iria acontecer com o irmão, ele segura um pouco. Ele fala: não, a gente está indo muito longe, vamos dar uma seguradinha aqui, tá muito, nós vamos matar nosso irmão. Fala o seguinte: vamos jogar ele na cisterna. Presta atenção num detalhe. Versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talagar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna, vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Agora quem está dizendo aí? Rubens, quem que é? Quem que é? Judá. Olha que interessante. Vinde e vendemos-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o buscaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Convertendo esses 20 ciclos de pratas na moeda real nossa, seria 380 reais. Beleza? Versículo 29, olha interessante aí. Tendo Rúben, quem que é? Tendo quem? Voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Eu já vi muita gente falar que Rúben parece estar participando dessa tramóia aqui, e o texto revela que Rúben não estava, porque o texto diz que Rúben foi até lá, procurou pelo irmão, lê o texto que você vai ver, e não achou ele, então vai até os irmãos. Só que acontece, Rúben é o irmão mais velho, os mais novos tinham pegado o menino, vendido para os ismaelitas, né? Vai comigo no texto aí de novo. E voltando os seus irmãos, disse, versículo 30, está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a
túnica talar de mangas compridas, e fizeram-no levar ao seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido certamente. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano seco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei o meu filho até a sepultura. E de fato chorou com seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a quem, queridos? A Potifar. Olha, presta atenção, Potifar não é esse faraó. Potifar é oficial de faraó. Olha, José no Egito, a Potifar, o oficial de faraó, comandante da guarda. Então Potifar, ele era comandante da guarda e oficial de faraó. Amém? Não confunda não, são dois personagens diferentes aqui. Se você confundir, você erra toda a história na frente. Vai comigo no capítulo 39. Deixa eu beber uma água aqui. Então, resumindo a história: José, 17 anos, um moço querido pelo pai, por Israel. Começa então um processo que está acontecendo na vida dele de inveja dos irmãos. Tudo isso iniciou por causa do seu pai, na simplicidade de demonstrar mais carinho por ele do que para os irmãos. Automaticamente o seu pai, na simplicidade, manda esse José ir buscar os irmãos e saber onde os irmãos estavam, trazer notícia. Quando ele vai, os seus irmãos então tramam uma situação de jogar ele, matar ele primeiro. Rubem se levanta e diz: olha, vamos sujar nossa mão de sangue, não? Vamos jogar na cisterna. Aparentemente o texto não diz, mas parece que Rubem sai de cena em algum momento. E os irmãos então pegam José e vende para os ismaelitas. Os ismaelitas compram, Rubem procura ele, tem uma ideia, porque parece que os irmãos não contaram para Rubens o que tinha acontecido. Então mata um cabrito aqui, e com certeza esse cabrito não estava andando sozinho, eles tiveram que pegar esse cabrito de algum lugar. Concordam comigo? Amém? Ou você acha que tinha um cabrito pronto no meio do deserto? Não. Buscaram esse cabrito no lugar, mataram, embolaram com sangue e apresentaram a Israel. Israel ficou triste e aconteceu essa história. Versículo 39 começa a narrar agora já outro enredo em outro lugar. Tem um paralelo de tempo aqui. Olha o que diz, no capítulo 39. José foi levado aonde agora, queridos? E Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou os ismaelitas, da qual que tinha levado para lá. Presta atenção, tem um detalhe interessante aqui que talvez você não saiba. Esse Potifar aí, de acordo com a história, me parece que ele é eunuco. O personagem eunuco naquela época era o homem que tinha castrado ele. Então ele não poderia produzir, ter relação sexual. Na ideia do texto, nas histórias, vai mostrar que Potifar era esse tipo de personagem. Amém? Então beleza, então continua observando esses detalhes. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Quem que era com ele, queridos? O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos de tudo que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Tem um detalhe, um óbvio que a gente ignora aqui. Perceba uma coisa para você ver. Toda vez que você se envolve com homens de Deus e mulheres de Deus, você e eu, nós somos abençoados. Amém ou não amém? Mesmo que talvez você não sirva a Deus, mesmo que talvez eu não sirva a Deus, quando eu me envolvo com pessoas que seguem um propósito e estão debaixo da direção de Deus, automaticamente a bênção que tem naquela pessoa me alcança também. Perceba uma coisa para você ver, esse moço aqui, o Potifar, que é o nome dele, não é um cargo, é o nome dele mesmo, pelo fato de José estar dentro da casa dele, diz que o texto que tudo que José colocava a mão, Deus o abençoava, não por Potifar, mas sim por José, porque Deus era com José e não com Potifar. Mas as bênçãos que tinham na vida de José, automaticamente alcançava todo o redor na casa desse homem. E sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo.
Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão do que se alimentava. O texto diz que José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe que do que há em casa, pois tudo que me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão somente a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O interessante aqui é que tem um outro óbvio que a gente ignora. Por quê? Porque a preocupação de José não era pecar contra Potifar, e sim contra quem, queridos? E sim contra Deus. O que é que nos limita, o que é que nos segura de pecar, de fazer uma ação de transgressão? Não é o irmão. Porque se fosse pelo irmão a gente faz. É por causa de Deus. É por causa, pelo menos deveria ser por causa do Senhor. O que nos faz ter uma direção, o que nos faz temer, colocar temor no nosso coração é pecar contra Deus. Amém ou não amém? Não tem como eu fugir desse texto, narrando toda a história. Eu preciso ler esse texto e no final eu vou fazer um fechamento legal para a gente entender. Então, vou continuar aqui o texto. É bom que a gente lê Bíblia hoje, né? Onde eu parei? Na onde? 7 e 10. Isso. Falando ele a José todos os dias, e não lhe dando ele os ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender os negócios, ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ele o pegou pelas vestes, ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxemos meu marido, e este hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as vezes as palavras e disse: seu servo hebreu que nos trouxe veio ter comigo para insultar-me, ou seja, para deitar comigo. Quando porém levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira fez o teu servo. Então lhe acendeu a ira. Presta atenção, quando o texto diz que acendeu a ira, não foi da maneira que talvez você consiga entender. Por quê? Porque esse homem tinha um poder de acabar, de mandar matar José. E ele não faz isso. O texto vai nos revelar que ele manda José ser preso, juntamente com os povos que estavam presos lá no negócio do rei. Esse homem tinha poder para acabar com tudo, e ele não faz isso. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei, não é qualquer cárcere, é onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Esse texto começa a mostrar, primeiramente, uma tragédia que ainda acontece. Depois o cara procede bem, cai num lugar bacana, e automaticamente outra tragédia começa a acontecer. Por um insulto, José aparentemente perdeu tudo aquilo que ele tinha recebido de bom. Vai comigo no versículo aí 41. Pode ser no 17, melhor dizendo. Vai no 40 comigo no versículo 1. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito, o padeiro, foram oferecer ao seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais e copeiros-chefes e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-lo a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão,
e ambos sonharam cada um seu sonho na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro, rei do Egito, se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, eis que estavam turbados, ou seja, preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó quem com ele estava no cárcere da casa do seu senhor. Porque tendes hoje triste o seu semblante? Eles responderam: nós tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos ao brotar a vide. Havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomei as uvas, eu as exprimi no copo de Faraó, e o dei à própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, e dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo de qual lhe eras o copeiro. Porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse essa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó arte de padeiro, e as aves comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José a interpretação, e esta são os 3 cestos, são 3 dias. E dentro de 3 dias Faraó te tirará fora da cabeça, e pendurará num madeireiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe, esse enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Eu vou começar a narrar essa história para a gente ganhar tempo, por causa do tempo. Vou começar a contar a ilustração da continuação e você vai acompanhando aí. Amém? Pode ser assim? Porque a gente ganha tempo aqui. No capítulo 41, José começa então a revelar sonhos. O texto diz que o copeiro-chefe se esqueceu de José durante um tempo, porque José pede para ser lembrado e mencionado quando esse copeiro estivesse lá juntamente com Faraó. O que acontece? Certo dia Faraó começa a ter uns sonhos, porque Deus também fala através de sonhos. E os sonhos começam a perturbar ele. O texto diz que, primeiro ele sonha com 7 vacas muito gordas, fortes, perto de um carriçal. Depois ele sonha com 7 vacas magras, perto de um carriçal. E as 7 vacas magras comem aquelas vacas gordas. Ele não consegue entender nada. Porque Deus pode falar de uma certa maneira com o ímpio, mas o ímpio não consegue entender absolutamente nada. Deus pode falar de forma clara com o ímpio. Ele tem falado de forma clara com o ímpio. Em Provérbio diz que a voz da sabedoria, ela grita na rua, nas praças. Deus tem falado de todas as maneiras. O que está acontecendo nos dias atuais, Deus tem falado de todas as maneiras, mas os ímpios não conseguem ouvir ou compreender a voz de Deus. E justamente isso acontece com o Faraó. Diz o próprio texto que também ele vê 7 espigas gordas, fortes, bonitas, maduras, sadias, e depois 7 espigas magras, mirradas, e ele não consegue entender. Então, o copeiro-chefe lembra que tinha um moço lá dentro da prisão que revelava sonho, e manda buscar esse moço. Olha, tem um moço que na minha caminhada, quando estava preso, ele revelou o sonho para mim. Ele disse que tal dia eu voltaria, 3 dias depois, eu voltaria para servir o senhor, mas 3 dias depois também, o padeiro-chefe morreria, e assim aconteceu. Faraó tinha já chamado todo mundo para poder revelar o sonho, não conseguiu revelar o sonho com ninguém. Olhou, observou, perguntou, os magos, ninguém conseguiu trazer a revelação do sonho. Porque aquilo que Deus fala, somente Deus, somente um homem de Deus pode trazer a transparência. Amém ou não amém, queridos? E aí o que acontece? Diz que mandou Faraó chamar esse moço lá chamado José. O texto diz que José não foi de qualquer jeito. Diz o texto que José se barbeou primeiro. E tem um ponto interessantíssimo aqui. Por quê? Eu sou homem de Deus
eu sou um cara que tem a revelação de Deus através dos sonhos, você é um homem, uma mulher de Deus, mas quando eu vou me apresentar para uma palavra de Deus, eu preciso o que, queridos? Me arrumar, cuidar de mim primeiro. Talvez se José tivesse ido perante o rei, feito um mulambo, mal vestido, talvez nem a mensagem seria transparecida para aquele homem. Primeiro então ele se arruma, ele manda se arrumar, não, eu quero barbear primeiro, eu quero vestir uma roupa bacana, e aí então eu vou partir para cima e vou trazer a revelação do sonho. E assim aconteceu. Chega ele lá, vai comigo no versículo 42. Chega ele de frente, esse moço, e revela o sonho. O sonho é o seguinte: os dois significados aí, tanto a vaca e tanto as espigas, é a mesma coisa. O Senhor está falando com você da seguinte maneira: haverá dias de fome aqui na terra, e haverá dias de fartura. As farturas virão primeiro, e depois chegará a fome. O que é que você precisa fazer? Você precisa arrumar alguém qualificado, alguém sábio, para poder administrar e fazer esse lugar gerar benefícios, gerar riqueza. O interessante é que ele também não se apresenta como homem. Ele fala que precisaria arrumar alguém, mas ele não disse que ele era esse cara. Amém ou não amém? Vai conferindo aí. Ele se apresenta dizendo o seguinte: olha, você precisa arrumar alguém qualificado, um bom administrador, para colocar, para poder administrar tudo o que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque virá dias de fome. E se você preencher o celeiro, você vai vender comida para todo mundo. E assim acontece. Dias de fome vai chegando naquele ambiente, e José é colocado no cargo simplesmente abaixo só desse homem aqui. E ele então começa a juntar tudo que tinha em época de vaca gorda. O interessante é que chega os dias da vaca magra, houve uma fome acontecendo. Se você lembrar, até pouco tempo atrás, esse menino tinha 16 anos. O texto vai dizer que ele agora está com 30 anos, quando isso está acontecendo. Ele está no tempo da maturidade. Fala assim, tempo da maturidade. Ele está maduro. Tanto que o texto diz que Jesus começou a pregar o evangelho a partir de quantos anos? Quantos anos, queridos? 30 anos. É o tempo da popularidade, é o tempo que o nome de Jesus está sendo estabelecido em todos os lugares. E aí o que acontece? Esse moço vai e começa então a fazer tudo aquilo que deveria fazer, a administração. Houve fome naquela terra. Vai comigo no versículo 43. Houve fome naquela terra. E aí o que acontece? O pai, Israel, diz o seguinte: olha, meus filhos, isso é tudo paralelo acontecendo. Vai lá no Egito, porque lá eu fiquei sabendo que tem comida, e aqui já acabou tudo. Vão lá e trazem alimento para a gente aqui. E assim aconteceu, eles foram lá buscar alimento. Chegando lá, quem topa com eles? Quem topa com eles? José. José começa a reconhecer ele. Só que como José havia mudado todo o seu figurino, agora ele usava outros tipos de vestes, os seus irmãos não o conheceram. E o interessante é que a palavra diz que José, ao tempo todo, ao conversar com os irmãos, colocou um intérprete, ou seja, para que quando José falasse, os irmãos não reconhecessem a voz dele. Então ficou impossível dos irmãos saberem que José estava vivo. E José tinha conhecimento que os irmãos estavam lá e pedindo comida. O que acontece? José então arruma mantimento para eles, recebe eles, coloca eles numa furada no meio, porque o José fala o seguinte: olha, vocês vieram aqui como vigias, vocês vieram para observar a terra. Eles: não, eu vim cá buscar comida para o meu pai, a nossa família está lá, e assim assada, e faz essa história contando para eles. José então manda mantimento para eles e coloca todo o dinheiro dentro da sacola de cada um. Eles chegam, ficam com medo, porque todo o dinheiro depositado para José tinha voltado dentro do saco, e eles ficaram preocupados. Voltaram novamente para poder buscar comida. E aí o que acontece? Nessa idas e vindas aí, José pergunta: tem mais alguém lá ficando na sua casa? Onde estão seus pais? E aí ele conta toda a história. O texto revela que os irmãos tinham remorso por ter feito aquilo com José, porque o texto diz que eles se arrependeram, eles tinham remorso no coração e dizem: olha, tem um irmão mais novo agora, nós perdemos o nosso irmão mais novo, só que agora entrou outro chamado Benjamim, e ele está no lugar. Pega Benjamim, fica aqui esse moço aqui, o Ismael fica aqui, e eu quero agora que vocês vão lá e tragam um Benjamim. Trouxe o Benjamim,
ele abraça o Benjamim, ele fica com todo carinho com o Benjamim e agora trava Benjamim. A história diz que Jacó ficou com muito medo, porque tinha perdido já José e não queria perder Benjamim, porque Benjamim era o filho mais novo. Novamente ele vai lá e diz o seguinte: Benjamim vai ficar. Benjamim fica, volta, busca os irmãos e todo esse processo acontece. Cara, o interessante é que quando os irmãos voltam, todos preocupados e alarmados, com medo de acontecer algo trágico, José então começa a fazer uma cartada um pouco diferente, que mostra o que, queridos? Repete comigo, vamos lá. Eu rodeei isso aqui tudo para chegar nesse ponto aqui, nesse princípio aqui. Eu tinha que correr te mostrando a palavra de Deus o que era. E aí esse princípio para mim mostra o coração de José. Tudo que está acontecendo, todo o processo na vida de José é por permissão de Deus. Fala assim, permissão de Deus. Cara, Deus está permitindo esse processo todinho acontecer. Todo aquilo que parecia ser trágico na vida desse moço é por permissão de Deus. E aí o que acontece? José poderia, cara, ter raiva no coração dos seus irmãos. Ele poderia ter uma angústia muito gigante dos seus irmãos. Ele poderia castigar os seus irmãos, mas ele escolhe fazer algo interessante que eu e você precisa aprender. Porque um princípio de humildade, parte do princípio de humildade, perdoar também. E nesse momento aqui o texto nos revela que José, ele fez uma das atitudes mais nobres com os seus irmãos. Mesmo sendo um filho rejeitado pelos seus irmãos, mesmo sendo uma pessoa que não foi aceita por causa dos seus sonhos, por causa dos seus planos, nesse momento aqui, ele dá para mim a maior cartada que poderia dar. Fala assim, perdão. Cara, ele perdoa. Ele perdoa mesmo sendo injustiçado. Ele perdoa mesmo não tendo, talvez, a simplicidade de pensar. Cara, ele perdoa. José perdoa os seus irmãos. E diz que o texto, ele manda chamar o seu pai, manda chamar os seus irmãos, e ele traz para dentro daquele ambiente. E então o texto também diz que Faraó aceitou e abençoou. Vai comigo aí em Gênesis 42, deixa eu ler com você essa parte aqui. Quer ver? Vai comigo em 45, perdão. Gênesis 45, no versículo 3. Olha o versículo 45, 1. Vou ler o 1, você vai e fica no 3 então. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante eles. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, o que aconteceu? Deus me enviou adiante de vós. Então, José fala: olha, todo esse processo está acontecendo, foi que Deus permitiu acontecer. Foi o próprio Deus que me enviou antes. Porque se eu tivesse ficado com vocês naquela casa lá, hoje todo mundo estava morto aqui. Haveria fome, ninguém ia se alimentar. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá a lavoura nem a colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim quem, queridos? Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizer-lhes: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. A ti te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo que tens.
Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim ver também, que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai a toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos de fazer descer meu pai para aqui. E, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, ele chorou, e abraçando com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Vai comigo no versículo 18, 16 melhor. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: são vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti e tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Vou explicar um princípio interessante. Um jovem rejeitado, com 16 anos, com 30 anos, é um moço maduro, é um moço que está sobre uma administração como governador. Tinha tudo para ter raiva e ódio dos seus irmãos, sim ou não? Tinha tudo para, nesse momento agora, matar todos os seus irmãos. Mas ele escolhe para mim uma arma mais importante que eu aprendo aqui. Ele escolhe seguir o caminho do perdão. Ele escolhe seguir o princípio da humildade. Nessa série eu trabalhei com você com o óbvio que nós ignoramos. E eu quero que você preste atenção aqui agora nesse momento. Eu falei sobre o óbvio que nós ignoramos. Eu falei sobre a questão de ser positivo no que fazer. Eu preciso ter positividade. Eu preciso enxergar as coisas com positividade, com bastante confiança. Eu falei sobre uma direção que eu e você precisa ter na vida. Eu falei sobre uma ousadia que nós precisamos ter também na vida. Eu falei sobre alianças que nós precisamos estabelecer tanto no nosso casamento, tanto com os nossos filhos, tanto com Deus e tanto com os nossos princípios. Mas além de tudo isso, eu preciso também não perder a minha essência de humildade. Mesmo que as pessoas se levantem contra mim, mesmo que os meus irmãos me joguem numa cisterna, mesmo que os problemas se alavanquem contra mim, eu preciso ter positividade, eu preciso ter direção de Deus, eu preciso ter ousadia, eu preciso ter aliança, mas nunca perder a minha humildade. Eu posso ouvir pelo menos um glória a Deus aí, você entendeu esse negócio? Meu querido, você precisa agir com positividade em tempos difíceis. Você precisa ser um homem positivo, mesmo tendo problema para poder resolver. Você precisa estar debaixo da direção de Deus. E olha, nós não podemos acomodar dizendo que é fé. Eu preciso ter fé no meu coração, mas também preciso ter ação para que as coisas aconteçam. Eu preciso ter ousadia para poder partir para cima dos problemas da vida. Eu preciso ter aliança com os meus princípios. Eu preciso ter aliança no meu casamento. E eu preciso de forma corriqueiramente ter aliança com Deus. Mas eu nunca posso esquecer, tendo todas essas coisas, quem que eu sou? Eu sou pequeno diante de Deus. Eu sou pequeno. Eu preciso ter humildade, mesmo que os problemas se alavanquem contra mim. Eu preciso lembrar quem que eu sou. Pequeno, simples. Não adianta eu ser alguém muito positivo. Não adianta Deus me dar uma direção. Não adianta eu ter ousadia no meu coração. Não adianta eu ter aliança e esquecer quem que eu sou. José não esqueceu quem que ele era quando ele se tornou um governador. Ele lembrou, eu sou pequeno. Eu estou aqui para servir. Mesmo que os meus irmãos se levantaram contra mim, isso tudo foi um propósito de Deus na minha vida. Eu estou aqui hoje é porque eu vim na frente. Porque se eu estivesse lá, todo mundo iria morrer. Cara, isso é conhecer, isso é saber que é pequeno. Meu irmão, você pode ter a melhor empresa, faturar o melhor dinheiro. Se Deus não estiver com você, de nada adianta. Você pode ser o cara mais positivo que tiver. Você pode ter a melhor direção nos negócios. Você pode ter a melhor ousadia para negócio. Você pode ter aliança com tudo. Mas se você esquecer quem que você é, de nada adiantou. Amém ou não amém? Eu quero finalizar com você lendo um texto que fala muito no meu coração. Vai comigo lá em Jó. No finalzinho, quando Jó acha que cai na real. Porque Jó deu uns vacilos gigantes.
Jó, deixa eu achar o texto aqui, quer ver? Jó 42, lê comigo Jó 42. Tiagão, já pode vir cá para a gente poder encerrar o culto, beliscar para nós alguma coisa. Olha o que diz em Jó no capítulo 42, no versículo 1. Então respondeu Jó a quem, queridos? Lembra lá que no versículo atrás, lá, acho que no versículo 38, o Senhor pega Jó de jeito e fala: Jó, firma o pelo que eu quero ter uma conversa com você. Aí o Senhor pergunta para Jó: Jó, onde você estava na verdade quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Agora no versículo 42, Jó começa dizendo o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: olha, bem sei que tudo o que, queridos, podes, e nenhum dos teus planos pode o que, queridos? Ser frustrados. Olha, quem é aquele, como dissestes, que sem o conhecimento encobre o conselho? Olha, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu quero ler com você outro texto que me fala o coração. Vai comigo em Salmos. Acredito eu que, embora esse texto está falando de Jó, imagino que José teve essa interpretação também da simplicidade que ele deveria ter. Salmos, no número 27. Olha o que diz aí, queridos. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Eu vejo José nesse texto: de quem terei medo? Embora de Davi. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu vejo esse texto quando ele está dentro daquela cisterna. Eu imagino a situação do moço de 16 anos sendo desamparado pelos irmãos. Olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mesmo dentro de uma cisterna, de quem eu terei medo? Olha, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Imagino ele caminhando dentro do caminhão dos amalequitas lá. A quem eu temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. E para mim, eu quero que você guarde isso no seu coração. Repete assim comigo: ainda, não com força, com vontade, com vigor, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, se meus irmãos levantarem contra mim, mesmo assim o meu coração não se atemorizará. Existe um óbvio que nós ignoramos a todo tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando vem uma pandemia, mesmo quando vem uma morte, mesmo quando vem um câncer, Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o óbvio que a gente ignora. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Podem me jogar dentro da cisterna, podem jogar você dentro da cisterna, podem te vender a preço de 360, 80 reais, podem falar mal de você, podem caçoar de você, podem acabar com você, mas no final, Deus é contigo, meu irmão. Deus é com você. Não se entrega à situação, não se entrega ao problema, não ache que Deus esqueceu de você. Tem como a gente cantar aquela música? Não importa quem você é, não importa quem você é, não importa o que você fez,
Jesus conhece o seu interior. Ele está com você, também. mesmo quando você é Quantas perseguido. vezes você cair, Ele está com você, tentando mesmo quando você não tem acertar. positividade, mesmo quando você não tem direção, ousadia e nem aliança com te Ele. fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado. Ele não desiste de você. E não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Sabe aquela túnica? Sabe aquela túnica que Rubens manchou ela de sangue? Sabe aquela túnica que colocaram sobre José e tomaram dele e banharam ela de sangue, simbolizando que ele estava morto? Sabe aquela túnica que ele usou quando tinha 16 anos e foi sinal de inveja na vida dele dos irmãos? Diz o texto que quando ele com 30 anos, o Senhor coloca nele lá, o faraó coloca nele uma túnica de linhos finos. Querido, talvez você na sua caminhada recebeu, presta atenção que eu vou falar com você aqui agora, recebeu uma túnica colorida, um presente de Deus. Mas alguém, um irmão seu foi, tomou essa túnica, me dê essa túnica sua. Entrega a sua túnica, por favor. Tomou ela, era sua, tomou e banhou de sangue, simbolizando que você morreu. Passado um tempo, sabe o que Deus faz? Pega um ímpio, levanta um ímpio, entrega uma túnica muito melhor do que aquela que ele tinha recebido antes. Uma túnica de linhos finos, muito mais importante. Sabe esse sonho seu que alguém tentou apagar ele? Deus hoje está ressuscitando esse sonho na sua vida. Está colocando você sobre uma túnica de linho fino. Sabe aquele problema que instalaram, culparam você de ser o problema? Deus hoje está colocando em você uma túnica nova. Meu filho, não para não, senhor. Não desanima na fé não. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Pode levantar um exército contra você, ele não desiste de você. Ele está com você. O nosso Deus é um Deus descomplicado. Eu acho que a gente é que complica demais, a gente que cria muita resistência. A palavra, ela é viva e eficaz, e a gente complica demais. Pai, nesse momento eu oro pelo teu povo. Nós tivemos aqui dias trabalhando sobre uma série, um óbvio que a gente ignora. Nos dá positividade para poder avançar na vida. Nos dá direção, Senhor. Nós precisamos da direção do Senhor. Os dias têm roubado a direção. Nos dá ousadia no falar, nos dá ousadia no agir, nos dá ousadia no pensar, porque tudo parte de um pensamento, de uma ação. Nos faz reconhecer as alianças importantes com os nossos princípios, nos faz entender que a aliança com o Senhor é que faz todo o processo valer a pena. E principalmente, Senhor, quando o Senhor compreender e achar que é o momento certo de nos abençoar, não deixa eu esquecer quem que eu sou diante do Senhor. Não deixa que o dinheiro me eleve a um nível que eu esqueça o quão frágil que eu sou. Não permita que a minha empresa, os meus negócios, os meus benefícios me eleve de uma maneira tão grande que eu esqueça o quão frágil eu sou diante do Senhor. Nós encerramos essa série, Senhor, dizendo que nós dependemos do Senhor, mesmo com positividade no coração, mesmo com direção, mesmo com caminhos a traçar e com metas a bater,
mesmo com ousadia no falar, no fazer, no agir, mesmo com as alianças com os nossos princípios, nós encerramos esse período dizendo que nós dependemos do Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Toda vez que você olhar para a sua mão, lembra que você precisa ser positivo. Lembra que você tem que ter uma direção de Deus para executar. Lembra que você precisa ter uma ousadia no fazer, no agir, no falar. Lembra que você não pode perder a aliança com Deus, com a sua família, e você não pode abrir mão dos seus princípios. E nunca se esqueça o quão frágil você é. Que Deus abençoe sua noite em nome de Jesus. Beijo no coração.